Lembrem de preencher aí, por favor. Agora que demorou, essa internet tá difícil. Agora que começou a gravação, então, de novo, bom dia, tá? Vou mandar de novo o link da chamada, porque registra só após a gravação. Então, tá o link da chamada. Tá ótimo. Nós estamos caminhando para finalizar a nosso, que a gente chamou de revisão, tá bom? E aí começar a parte de estatística. Tudo bem? Só estou abrindo aqui para poder partilhar a tela com vocês. Nós já falamos sobre frações, porcentagens, falamos sobre razões e estávamos falando sobre proporções na aula passada. Então a gente vai continuar essa parte de proporções, até inclusive para poder relembrar quando que números são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? E regrinhas de 3. E aí a gente fechou a nossa revisão para poder partir para a parte de estatística. Vocês vão ver que lá, logo de cara em estatística, a gente vai definir assim, ó, o que é uma variável, o que é, por exemplo, uma frequência absoluta, uma relativa. A gente vai ver, por exemplo, que a frequência relativa é dada como uma razão, mas é expressa percentualmente, e vocês vão entender o motivo dessa revisão básica que a gente está fazendo, tá bom? Bom, acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Então, eu vou só quebrar a página porque é uma aula nova. Nossa aula 7 do dia 21/6/2021, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre proporções. Só para recordar, então, no final da última aula, a gente falou, então, quando que duas razões são proporcionais, tá bom? Então, só para voltar aqui um pouquinho para vocês, nós vimos que duas razões com termos não nulos, A para B e C para D, formam uma proporção quando, esse QDO é quando as frações são equivalentes. AB igual a CD, ou seja, AD igual a BC. Uma outra anotação para isso era dizer, então, nessa ordem, né, AB, CD é uma proporção, tá? Isso foi o que a gente fez no finalzinho da última aula, tá? E aí, a gente fez o exemplo lá das salas estarem em proporções, a gente viu que duas podem estar em proporção mesmo que os números sejam diferentes, tá bom? E então eu vou falar mais um pouquinho sobre proporções para vocês, para depois apresentar algumas propriedades importantes e partir então para a regra de 3, números diretamente e inversamente proporcionais, que é o que da onde surge essa ideia de regra de 3, e fechar essa revisão, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre proporções. Eu vou começar com a definição, que eu imagino que talvez vocês não tenham visto isso no ensino fundamental, tá bom? Mas se não viram, serve como uma aprendizagem além de uma revisão, tá bom? Que deveria ter sido visto. Então, terceira proporcional. O que significa isso para a gente, né? Dizer terceira proporcional. Dizer o seguinte: nós dizemos que dois números não nulos, digamos A e B, então, perdão, digamos, sejam A e B dois números não nulos, tá bom? A gente chama de terceira proporcional entre A e B um número X que satisfizer a seguinte equaçãozinha, tá bom? Então, eu vou escrever o que eu falei e aí boto a relação entre eles. Então, sejam A e B dois números não nulos, ou seja, diferente de zero, tá bom, gente? Então, a gente chamamos, vou botar de vermelho, tá bom? Terceira proporcional.
entre A e B, observe, isso aqui é importante, gente, ó, nessa ordem, tá bom? Porque a terceira, a gente vai ver um exemplo, a terceira proporcional entre A e B e a terceira proporcional entre B e A são coisas diferentes. Nessa ordem, o número x que satisfaz a seguinte relação. AB é igual a BX, ok? Então tem que satisfazer isso, tá? Isso é a mesma coisa a gente dizer, tá? Só uma observação, a terceira proporcional é a mesma coisa de dizer que, então, AB, BX é uma proporção. O número x que satisfaz isso é chamado de terceira proporcional, tá bom? Ok? Então, é uma outra maneira de dizer. Então, exemplo, né? Exemplo. Imagina o seguinte, que a gente queira determinar a terceira proporcional entre 4 e 6. Então, determinar a terceira proporcional. Ixi, pagou muito, peraí, desculpa. Terceira proporcional entre 4 e 6, ok? Então, solução bem simplesinha, gente. Se a gente quer a terceira proporcional entre 4 e 6, a gente quer o quê? Que 4 sobre 6, que achar um número x, né? Tal que 4 sobre 6 seja igual a 6 sobre x, ok? Ou seja, 4, 6, 6x forme uma proporção. Mas, então, agora, como é que eu vou descobrir esse x? Basta eu multiplicar cruzado, né? 4 vezes x igual a 6 vezes 6. Então, 4 vezes x é igual a 36. Então, quanto vai ser o x? 36 dividido por 4, que é 9. Então, a terceira proporcional entre 4 e 6 é o número 9, ok? Então, a gente está dizendo que é 4, 6, 6, 9. Este 9 é a terceira proporcional, ok? Observe o seguinte, eu vou pôr como observação, tá bom? E a terceira proporcional entre 6 e 4? 6 e 4. Então, observe que a gente inverteu a ordem, né? 4 e 6, agora é 6 e 4. Ó, observa o seguinte. A gente gostaria de resolver, então, 6, 4, 4x, ok? Vou chamar de y, porque eu já chamei de x ali atrás, tá bom? Porque mudou, vai mudar, né? Ok? Então, é a mesma coisa que resolver 6y igual a 4 vezes 4. 6y igual a 16. Então, y é 16 dividido por 6. Dá para simplificar por 2, né? 8 terços. São números diferentes, né? Ok? Claramente, 8 terços é diferente de 9, né? Então, a terceira proporcional entre 4 e 6 é o número 9. Enquanto entre o número 6 e 4, entre os números 6 e 4, perdão, é 8 terços, tá bom? Ok? Então, quem está dizendo é que então, 6, 4, 4, 8 terços. Esse aqui é a nossa, né? Continuando, a nossa terceira proporcional, tá bom? Pergunta até aí? Comentário? Ok, tá ótimo. Então, gente, só fiquem atentos, tá bom? Quando a gente escreve nessa ordem, é porque a ordem importa, tá bom? A ordem importa, tá? Existe a noção de quarta proporcional, gente. Então, quarta proporcional, a diferença é que nós vamos ter 3 números já, e nós queremos determinar um quarto, de modo que a gente ainda tem uma proporção. Então, é o que a gente chama de quarta proporcional, tá bom? Quarta proporcional. O que muda nesse caso aqui, então?
nós vamos então ter três números, de novo, não nulos, tá bom? Então, sejam A, B e C. A, B e C. Três números. Ficou feio esse não. Não nulos, ok? Então, chama-se quarta. Vou pôr de vermelho de novo, tá bom? Quarta proporcional entre A, B e C. De novo, a ordem importa, tá bom, gente? Nessa ordem, o número x que satisfaz qual relação agora? O que que muda aqui agora, gente? Muda o seguinte, olha só. Eu tenho A sobre B, C sobre x, ok? Ou seja, nós buscamos um número x de modo que A, B, C, x, quem a gente está procurando, seja uma proporção, tá bom? De novo, a ordem importa, tá bom? Porque se eu troco B e C de lugar, ou A e B, por exemplo, então, eventualmente pode mudar esses números, tá bom? Então, assim, o que a gente quer é resolver isso. Mas, de novo, ainda assim, é uma coisa simples resolver. Então, por exemplo, deixa eu pôr um exemplo aqui, então. Exemplo. Achar a quarta proporcional entre 4, 6 e 8, por exemplo. Determine a quarta proporcional entre 4, 6 e 8, ok? Então, observe o seguinte, se a gente quer a quarta proporcional entre 4, 6 e 8, eu quero assim, 4 está para 6, assim como 8 está para o x, ok? E aí o nosso objetivo é achar o x. Como é que você acha? De novo, multiplica cruzado, então 4 vezes x é 6 vezes 8, 4x é 48, o x é 48 por 4, que dá o número 12. Então, qual é a quarta proporcional entre 4, 6 e 8? É o número 12, tá bom? Ok? Então, o que nós estamos dizendo nesse caso é que 4, 6, 8, 12 é uma proporção. Ok? O exercício para vocês é mudar, sei lá, inverte a ordem, sei lá, de 4 e 6, por exemplo. Vê se o resultado vai ser o mesmo. Ou inverte a ordem de 6 e 8, ou 4 e 8, tá bom? Eventualmente não vai mudar, sei lá, se os termos do meio forem iguais, tá bom? Se você tiver B e B, né? Mas aí você só trocar eles dois de posição, né? Ok? Que seria este caso aqui, você só troca esses dois de posição. Mas se eu inverto 6 e 4, já mudaria, daria bagunça, tá bom? Um, uma, uma. Bom, a gente vai estudar, quando a gente estiver em estatística, alguns tipos de média. Média aritmética, talvez você já conheça, é a maneira geral como a gente faz prova, média das nossas provas. Existe a ideia de média ponderada, e nós vamos ver outros tipos de média, tá bom? Uma delas é a média geométrica, mas ela aparece aqui inicialmente quando a gente estuda proporção, tá bom? Então eu vou falar dela aqui agora, mas aí depois a gente fala de mais médias e dela de novo lá quando for falar, continuar em estatísticas, tá bom? Então, tipos de médias que a gente for estudar. Bom, então, das aplicações dessa proporção nossa, né, dessas mais propriedades, é o que a gente chama, então, de média geométrica, tá bom? Então, o que é a média geométrica? Definição, então, média geométrica. Média geométrica. Agora, A e B não podem ser, não precisam ser só de frente de zero, eles precisam ser positivos, tá bom? Então, assim, sejam A e B números positivos,
até destacando aqui, tá bom? Números positivos. Então, chama-se média geométrica entre A e B o seguinte número. O que ele tem que satisfazer? Ele tem que fazer a seguinte relação, gente. A sobre x tem que ser igual a x sobre b. Ok? A sobre x precisa ser igual a x sobre b. Ok? Observação. Duas observações importantes. Dois comentários importantes sobre a média geométrica. A primeira é que se A sobre x é igual a x sobre b, a gente multiplicar cruzado, então vou chamar de observação 1. Então, a gente fica com x ao quadrado é igual a vezes b, ok? X ao quadrado é igual a vezes b. Ou a mesma coisa de dizer ainda que x é a raiz de AB, tá bom? Não precisa nem pôr entre parênteses, vou pagar esse parênteses aqui, tá bom? Então, o x é a raiz quadrada entre A e B. Ok? Então, a gente está considerando esse positivo porque a gente vai extrair a raiz de números, tá bom? Então, o que a gente está dizendo também é o seguinte, que AX, XB é uma proporção. E a coisa importante aqui, gente, a média geométrica, tá vendo aqui quando eu escrevi entre A e B, eu não coloquei nessa ordem? A média geométrica entre A e B e entre B e A é a mesma coisa, tá bom? Então, tanto faz a ordem a qual vocês escolham, tá bom? Então, assim, se a gente escrever AX igual a XB, é a mesma coisa escrever, então, que BX é X sobre A. Ou seja, aqui foi uma maneira resumida de dizer o seguinte, que não importa a ordem, tá bom? Não importa a ordem de A e B, ok? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Imagina, então, que a gente queira a média geométrica entre 5 e 20, ok? Então, determinar a média geométrica entre 5 e 20. Solução. Então, nós queremos resolver o seguinte problema. Eu não gosto de ficar lembrando disso não, tá bom? Você pode lembrar que é só fazer o quadrado como sendo o produto. Eu prefiro lembrar a definiçãozinha, tá bom? Então, 5 sobre... A gente procura um número x, tal que 5 sobre x seja igual a x sobre 20. Eu acho mais fácil. No final vai recair no mesmo lugar, tá bom? Então, x vezes x é x ao quadrado e 5 vezes 20 é 100. Quem já quiser colocar direto aí. Então, x ao quadrado é 100. Então, o x ele é a raiz de 100, que é 10, tá bom? Observe que eu não pus mais... Olha só, observação. Quando o x ao quadrado é 100, o x é mais ou menos a raiz de 100, certo? Seria mais ou menos 10. Mas a média geométrica, nós estamos falando sempre de números positivos, tá bom? Por isso que eu não coloquei mais ou menos, só coloquei o mais direto, tá? Então tomem cuidado, a média é sempre... Essa média é sempre um número positivo, tá bom? Ok? Por exemplo, se vocês se recordam de média aritmética, né, que é só somar e dividir, seria 5 mais 20, 25, dividido por 2, 12,5. A média aritmética entre 5 e 20 é maior do que a média geométrica, tá bom? A gente vai, quando for falar das médias, a gente vai passar um exercício desse, ó. Prove que a média geométrica é sempre menor ou igual que a média aritmética, mas é só curiosidade ainda, tá bom? Mas então, bem simplesinho. Acho que não deve ter nenhuma pergunta nesse sentido, mas se tiver, eu também estou à disposição, tá bom?
Então, esses três aqui, provavelmente vocês não tenham visto no ensino fundamental, embora não tenha nada demais, poderia ter sido, né, comentado. Vou passar agora algumas propriedades que ajudam a gente a resolver exercícios, tá bom? E coisas que são de aplicações mesmo. Então, algumas propriedades de proporções. Qual a propriedade? Então, digamos, vou chamar então de propriedade 1. Vou só escrever prop, tá bom, gente? Não vou não. Dá para escrever propriedade 1. A primeira das propriedades, então, é o seguinte. Se nós temos uma proporção x, y a b, digamos, então a gente observa o seguinte. Se x, y, a, b é uma proporção, então x mais y, a mais b e b é uma proporção. Aqui está escrito de maneira feia, né? Talvez você não goste ou tenha mais dificuldade para entender. Só botar aqui, então também é, né? Então também. Não, desculpa. Então, botei o também no lugar errado, né? Então, dá para entender, né? Então, também é uma proporção. Ficou feio, mas também é uma proporção. O que a gente está escrevendo, na verdade, é o seguinte. Você está dizendo o seguinte. Se xy é igual a sobre b, essas frações, né? X sobre y é igual a sobre b, então, x mais y sobre y é igual a mais b sobre b. Ok? É isso que está escrito ali de outra maneira, né? Porque dizer que x, y, a b é uma proporção significa que x, y é igual a b. E dizer que x mais y, a mais b e b é uma proporção, então a gente está dizendo então que x mais y dividido por y é igual a mais b dividido por b. Interessante isso, né? Olha só a relação. Né? Se x sobre y é igual a sobre b, então a gente tem que, se você soma os denominadores, né, o que está dizendo, né? Ó, somou y e somou b, ainda continua valendo a igualdade, né? Por que será que isso é verdade? Antes da gente ver um exemplo, por que será que isso é verdade? É bem simplesinho justificar isso, né? Então, sempre que a gente pode, é interessante para a gente pensar a respeito. Essas coisas não são tiradas assim da nossa cabeça à toa, não. Imagina que a gente tem o seguinte, x sobre y igual a sobre b, ok? Então, essas duas frações são equivalentes, elas são iguais. Observa o seguinte, se eu somar um de cada lado, somei um de cada lado, então as frações continuam sendo iguais. Então, x sobre y mais 1 é igual a sobre b mais 1. A questão agora é que a gente vai escrever esse 1 de maneira conveniente, né? Por quê? Pelo seguinte, eu posso escrever este 1 à nossa esquerda como sendo y dividido por y. Por quê? Porque o nosso denominador é o y. Enquanto o 1 da nossa direita, nós podemos escrever como sendo b dividido por b, porque o nosso denominador é o b. Então, olha, tem o mesmo denominador, então é só somar os numeradores. X mais y sobre y é igual a mais b sobre b, tá bom? Então, não é que a gente tira as coisas assim, essa igualdade dá certo aí, para alguns exemplos, não, tá justificado, porque sempre dá certo, tá bom? Agora, vamos ver um exemplo de como a gente usa, por exemplo, essa propriedade para resolver um exercício, tá bom? Quem acompanha pelas notinhas de aula, vocês vão ver que eu estou sendo bem fiel às notas de aula, até porque isso nem tem nos livros de vocês. Na verdade, nem tem livro de estatística, né? Lá na página 31, tem o exemplo 252, tá bom? Então, vocês devem ter baixado as notas de aula, alguma coisa desse tipo.
Então, vocês vão ver no exemplo 252, na página 31, eu tô só printando ele aqui para pôr pra gente resolver, tá bom? Tô só complementando que meu PDF travou. Só um minutinho, tá bom, gente? Aqui, ó. Agora eu consegui abrir, vou só printar. Mas o exemplo fala o seguinte: em uma conferência científica, a razão entre cientistas brasileiros e estrangeiros era de 7 para 9. Se havia 80 pessoas nessa reunião, quantos eram brasileiros, tá bom? Então vou só quebrar a página aqui e vou pôr esse. Acho que talvez cabe aqui, acho que coube. Pronto. Melhor do que quebrar a página, então. Olha só, então, exemplo. Em uma, como eu li, tinha denunciado sem colocar ele, agora eu coloquei, tá bom? Em uma conferência científica, a razão entre cientistas brasileiros e estrangeiros era de 7 para 9. Se havia 80 pessoas na reunião, quantos eram brasileiros, tá bom? Então, como que a gente pode resolver esse problema, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, olha só, que X representa para gente o número de cientistas brasileiros, tá bom? Então, número de cientistas, vou botar ciente, tá bom? Brasileiros. E Y, por exemplo, o número de cientistas estrangeiros. O que o exercício fala para a gente? Olha, ele diz que a razão entre cientistas brasileiros e estrangeiros é de 7 para 9, certo? Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, que o número de cientistas brasileiros sobre os cientistas estrangeiros é de 7 para 9, ok? A razão era essa, tá bom? E aí ele complementa o exercício dizendo o seguinte, olha, tem 80 pessoas, né, 80 cientistas nessas reuniões. E quantos são os brasileiros? Você pergunta, qual é o X, certo? O que nós sabemos? A gente sabe, por exemplo, que o número de cientistas brasileiros mais o de estrangeiros dá um número total da reunião, 80, certo? Eu sei que X mais Y, então é 80. Eu resolvo esse problema de maneira bem simples se eu usar essa propriedade. Olha, para mim é interessante somar X com Y, não é verdade? Porque se eu somar X com Y, eu sei quanto vale, 80. Então, se eu quiser somar X com Y, basta somar A com B, né? Ou seja, no caso, 7 com 9. Então, vou colocar assim, pela proposição 1 que a gente viu, eu tenho o seguinte, x mais y sobre y é igual a 7 mais 9 sobre 9. Ok? Eu vou quebrar a página aqui, senão não cabe a solução, tá bom? Mas então dá para acompanhar as duas páginas agora. Então, só que eu sei que x mais y é 80. 80 sobre x é 7 mais 9, 16 sobre 9. Pronto, agora ficou fácil resolver o problema. 16 vezes x é 80 vezes 9. Antes de multiplicar 80 por 9, gente, eu vou passar o 16 dividindo, porque 80 divide por 16 facinho, tá bom? Se você pegar 80 e dividir por 16, você pode simplificar por 8. Então fica 10 vezes 9 sobre 2. 5 vezes 9, 45. Então o x vale 45. Então eram 45 cientistas brasileiros. Só usando a propriedade sem fazer muita força, certo? Se o exercício continuasse na pergunta, quantos são quantos são os Opa, perdão, aqui eu desculpa. Não, gente, aqui, ó, olha só, eu cometendo um erro. Como é que o nome da variável é importante, né? Aqui embaixo tinha um y, eu troquei por x, né? Então só corrige aí, ó. Vou até destacar, vou pegar vermelho. Aqui era y, né? E eu escrevi x. Então é y, tá bom? Mas a conta tá certa, só que aqui é y e y. Então o y é 45, tá bom? Perdão, aqui, ó, o y é 45. Se o y é 45, eu estou falando de cientistas estrangeiros, tá bom? E a pergunta era o número de brasileiros. Se a pergunta é o número de brasileiros, então é quanto? É 80 menos 45, né? Então, x mais y é 80. Como o y é 45, então x é 80 menos 45, isso dá 35, tá bom? Então, para responder o problema, então a resposta, haviam, né, 35 cientistas
Cientistas brasileiros. Ó, como é que essa questão é importante, né? Botar o nome da variável correta. Eu chamei um de x e outro de y, e dei a resposta do x como se fosse o y, né? Ok? Mas então tá corrigidinho aí, tá? Bem simplesinho usando a propriedade, viu? Propriedade interessante. A segunda propriedade, então, vou chamar só de próprio agora, como propriedade 2, é o seguinte. Se x sobre y é igual a sobre b, observa lá, o que eu tinha feito aqui? Nós tínhamos somado o denominador, certo? Ó, somou y e somou b. Você pode fazer parecido, só que você pode somar o numerador embaixo, se você quiser, tá bom? Então, você pode fazer o seguinte, se x sobre y é igual a sobre b, você pode escrever, então, x sobre x mais y igual a sobre a mais b. Olha que interessante, né? Então, assim, é uma outra forma de trabalhar com proporções, tá bom? Por que que isso é verdade, gente? Pelo seguinte, olha só, então, sempre que eu puder, eu vou justificar, porque essas propriedades nem sempre são intuitivas pra gente, né? Quando algo não é intuitivo, é bom a gente justificar. Se nós temos x sobre y igual a sobre b, então eu sei o seguinte, igualdade de frações, certo? Se eu inverto, elas continuam iguais. Então, y sobre x é b sobre a, certo? Então, aqui a gente não fez nada, só, né? Por exemplo, assim, sei lá, se meio é igual a 2 quartos, então 2 sobre 1 é igual a 4 sobre 2, né? A gente não fez nada, só usou o fato de que se os números são iguais, os inversos deles são iguais, tá bom? Agora, o que eu falava a primeira proposição pra gente? O que a proposição 1 falava? Falava o seguinte, olha, você pode somar o denominador, não é? Ó, soma y e soma b que ainda continua sendo igual, né? Então, vamos usar a proposição 1, só que agora, em vez de ser y e b, é quem? X e a. Então, eu posso somar x e posso somar a. Então, x mais y sobre x é igual a mais b sobre a. Ok? Aí você fala, professor, mas está trocado, né? X sobre x mais y e a sobre a mais b. Sim, o mesmo argumento. Se esses números são iguais, então os inversos são iguais. Então, x mais y igual a sobre a mais b. Justificar de novo, ok? Então, se x sobre y é igual a sobre b, então x dividido por x mais y é igual a dividido por a mais b, ok? O que acontece, gente, é que essa proposição aqui, na verdade, ela é o importante para a gente, né? A ideia de somar 1. Se você, professor, ao invés de somar 1, se eu tivesse somado 2, o que ia mudar? Mudar nada, né? Continuaria sendo igual, só que em vez de aparecer um y, ia aparecer 2y. Em vez de aparecer um b, iria aparecer 2b. Se tivesse somado 100, então em vez de aparecer um y e um b, ia aparecer 100y e 100b. Então a gente pode escrever algo mais geral, uma proposição que é importante, eu vou pôr aqui assim até de vermelho, é o seguinte. A proposição 3, então. Que é o seguinte. Se x sobre y é igual a sobre b, então, gente, você pode somar do jeito que você quiser esse y aí. X mais k sobre y vai ser igual a mais k sobre b vezes sobre b, perdão, ok? Onde esse k é um número real. Ok? Então, se x, y, a, b é uma proporção, você pode somar esse seu denominador uma quantidade qualquer de vezes, né, desde que você preserve, né, KY e KB aqui, tá bom? Não só para o mais, gente, mas olha só, eu estou dizendo que esse K é um número real qualquer, certo? Você pode fazer também para a diferença, se você quiser. Então, vou chamar de proposição 4.
Estou só ilustrando alguns casos possíveis, mas todas elas dependem da nossa proposição 1. Que é o seguinte, se x sobre y for igual a sobre b, lá você poderia, então aqui eu estou dizendo, você pode pôr qualquer k, certo? Você pode inclusive subtrair x menos y sobre y é igual a menos b sobre b, ok? Esse monte de propriedade, gente, tudo isso, como foi assim, lá ainda do ensino fundamental. Então, assim, se é estranho, é porque vem um acúmulo de coisas que a gente trabalha errado na nossa vida toda, tá bom? Mas não são coisas, assim, absurdas não, tá bom? Por esse mesmo argumento aqui, você poderia fazer o quê? Subtrair embaixo, tá bom? Então, assim, para fechar essas listinhas, acho que eu tenho mais duas propriedades só para passar, que é primeiro subtrair um só e depois subtrair uma quantidade qualquer. XY, AB. Olha, aqui tinha a soma embaixo, né? Agora você pode fazer a diferença embaixo, isso que essa propriedade está falando, tá bom? Então, se x sobre y é igual a sobre b, então você pode ter o seguinte, x sobre y menos x, desde que não seja zero, tá bom? Tem que tomar mais cuidado, né? Não pode dividir por zero. É a, b menos a. Eu vou passar, eu tenho mais uma última propriedade para passar para vocês, eu acho que é mais uma só, não, tem mais uma, mais duas, tem mais duas propriedades antes da gente poder falar de números diretos e inversamente proporcionais, mas deixa eu pôr um exemplo para falar assim, professor, mas quando que eu vou usar, eu falei um monte de propriedade, né? Então, assim, na lista de exercícios vocês vão encontrar aplicação para elas, tá? Mas deixa eu então dar um exemplo para essa da subtração, tá bom? De novo, eu vou tirar lá do material que eu preparei para vocês, tá na página 32, tá? É o exemplo 257. Vou colar a pergunta aqui, que eu não preciso escrever ela, que já aproveito que ela está digitada. É o seguinte. Vou aproximar, ampliei. Então, em um parque de diversões, a razão entre adultos e crianças era de 5 para 7. Aí o exercício continua. Se há 226 crianças a mais que adultos, quantas pessoas temos no parque, certo? Então, nosso problema é achar pessoas no parque. Digamos que X represente para a gente, olha só, o número de adultos. E Y represente, por exemplo, o número de crianças. Ok? Se a gente sabe que a razão entre adultos e crianças é de 5 para 7, o que a gente está falando? Que x sobre y é 5 sobre 7, tá bom? Nós estamos dizendo o seguinte, x sobre y é 5 sétimos. Essa foi, então, a primeira informação do exercício. Ok? Agora, o exercício continua. Existem 226 crianças a mais do que adultos, certo? Então, eu sei o seguinte, se eu pegar crianças menos adultos, isso dá 226. Então, para mim, é interessante ter alguma fórmula que relacione a diferença entre crianças e adultos. E aí, então, está na proposição 5, porque eu sei o seguinte, se x sobre y é igual a sobre b, x sobre y é igual a 5 sobre 7, né? Então, a fazendo o papel, né? O a é o número 5 e o b é o 7, nós conseguimos usar, então, a proposição 5 o seguinte. Então, vou colocar até aqui assim, pela proposição 5, eu sei que x dividido por y menos x, ou seja, número de adultos dividido pelo de crianças menos adultos, vai ser, então, 5 dividido pelo 7 menos 5, ok? E aí a gente resolveu o problema, porque, né, ele quer saber quantas pessoas tem no parque. É só achar o número de adultos e o número de crianças e somar, certo? Agora, o x eu não sei, mas nós sabemos que y menos x é 226. E aqui você fica com 5 sobre 2, né? Porque 7 menos 5 é 2. Multiplicando cruzado, né? Multiplicando em x, eu tenho então que 2 vezes x é 226 vezes 5. Posso simplificar, gente? 226 com 2 dá 113. Então, x é 113 vezes 5. Se você multiplicar 113 vezes 5, eu já fiz aqui para não perder tempo, isto dá
565. 565 é o quê? É o número de adultos. Tem que tomar cuidado para não errar, igual eu fiz lá atrás no outro exercício, né? Olha, tem, então, 565 adultos. Qual é o número de crianças? Bom, é 226 a mais, certo? Então, o Y é 565 mais 226. Isso, se você somar, vai dar 791 crianças, tá bom? Setecentos e noventa e uma crianças. O total de pessoas no parque, então, 'é só somar 565 com 791. Isso, então, vai dar 1.356, tá bom? Esse é o número de pessoas que tinham lá no parque, né? Ok? Perguntas sobre esse exercício? As perguntas parecem simples, gente, e são. Às vezes as soluções que a gente se complica, tá bom? Vocês já estão vendo resolvido aqui, mas se der um trabalho de pensar assim, ler essa questão sem acompanhar a solução, será que você resolveria essa questão? Essa é a pergunta principal. A pergunta é simples, a gente consegue entender a pergunta, ok? Mas será que a gente consegue responder ela? Eu vou deixar um para vocês pensarem, tá bom? Vai ficar para vocês pensarem, o exemplo 259, para vocês verem como a pergunta não é nada demais, mas pode ser que a gente encontre algum problema na hora de resolver, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, é só me procurar que depois eu ajudo de alguma maneira a resolver, tá bom? Então, mas a pergunta é bem simplesinha agora aqui, ó. Olha, Dona Maria deseja fazer 2,6 kg de biscoito com 3 ingredientes: manteiga, açúcar e farinha. E eles devem estar na proporção 6:4:3, ou seja, né, 6 de manteiga, 4 de açúcar, a proporção, e 3 de farinha. Quantas gramas de farinha ela deve usar? Ok? Então, a pergunta é simples, tá bom? A resposta não é complexa, a gente só vai usar essas propriedades que a gente está aprendendo, mas pode ver que às vezes a gente trava com perguntas simples como essa, tá bom? Então, é importante conhecer as propriedades, tá bom? Vou passar mais duas propriedades, vocês vão usar uma delas na resolução dessa, tá bom? Ok? Então, fica para vocês, vai ficar de exercício, tá bom? Vou deixar aqui, então, solução como exercício. Uma dica tá resolvido lá no material que eu preparo para vocês, tá bom? Mas antes de vocês olharem a solução, pensem, tá? E ainda assim, depois, se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Mas a pergunta é simples, dá para entender claramente. A propriedade que vai usar é a próxima que eu vou passar aqui agora, até para a gente poder parar a aula. E está resolvido. Então, mas pensem antes de sair vendo a solução, tá bom? Então, para a gente poder encerrar a aula de hoje, eu vou passar a última propriedade da aula de hoje. Fica faltando uma propriedade para a próxima aula. Números diretos e inversamente proporcionais, regra de 3 simples e composta, tá bom? Então, nossa propriedade 6 é a seguinte. Se x sobre y é igual a sobre b, então x sobre y é também x mais a sobre y mais b, e isso é a mesma coisa que a sobre b. Agora parece que a gente juntou tudo e fez uma salada só, né? Olha, antes falou assim, você podia somar numerador ou denominador. Agora ele está dizendo o seguinte, mais ainda, você pode somar numerador e denominador, que tudo continua sendo uma proporção, tá bom? Ele está dizendo para você isso, se x, y, a, b é uma proporção, então as seguintes são proporções, xy, x mais a, y mais b é proporção, e é a mesma proporção que x mais a, y mais b, a e b.
Essas duas proporções ainda são a mesma, tá bom? Você vai usar essa propriedade para resolver esse exercício, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vem com a sétima e última propriedade que ficou faltando, a gente não deu tempo de falar hoje, tá? E números, quando que duas grandezas ou dois números ou duas sequências de números são direta ou inversamente proporcionais. Vamos falar sobre a constante de proporcionalidade e sobre regra de três simples e compostas, tá bom? Vou voltar aí na sala se alguém tiver uma pergunta e vou mandar de novo a listinha de chamada caso alguém tenha chegado após eu ter encaminhado, tá bom? Perguntas, comentários? Tinham estudado isso no ensino fundamental? Vitor falou que não lembra. Denilson falou que não. Pois é, gente, esse é um dos conteúdos primordiais do ensino fundamental, tá bom? Às vezes a gente tem dificuldade com coisas que deveriam ser simples, mas às vezes nem a culpa, né? Simplesmente não viram, né? Então, além de ser uma revisão, serve como um complemento, tá bom? Mas é importante isso, tá? Na próxima aula, a gente fica importante, tá? Então, assim, só para deixar a informação ficar precisa, tá? Porque, assim, tá chegando, inclusive, já próximo do nosso novo questionário, o conteúdo da nossa aula, a gente vai até a próxima aula, tá? Se ficar faltando, por exemplo, regra de três simples e compostas, que é uma coisa que a gente vê no ensino fundamental, se não der tempo de falar, eu gravo um videozinho e deixo gravado para vocês como material assíncrono, tá? Mas o conteúdo nosso vai até a semana que vem, porque na semana do dia 5 abre o questionário avaliativo. Eu quero usar até o dia 5, que é a nossa última aula do primeiro bimestre, para poder fazer alguma revisão, tirar alguma dúvida de exercício, tá bom? O questionário abre no dia 5, não quer dizer que você precisa responder necessariamente no dia 5. Mas então já vão ficando atento, deixa o Moodle em dia, estou visando já com, né, 2 semanas de antecedência, dá tempo de pôr o Moodle em dia, para chegar no dia da prova e falar, na semana da prova, na verdade, falar, não deu tempo de abrir ou esqueci, tá bom? E aí, então, a gente vai fechar conteúdo semana que vem, tá bom? Se não der tempo de fechar tudo em sala, talvez eu tenha que gravar a regra de três simples e compostas para vocês. Eu evito muito mandar material gravado para não sobrecarregar, mas às vezes a gente precisa. Você precisa entender que nós teríamos 3 horas de aula por semana, a gente tem só 45 minutos. Então, não, perdão, com vocês eu teria 1h30. Então, eu tenho metade da aula, né? Então, mesmo assim, eu tento não mandar muito, mas às vezes precisa, tá bom? Até agora eu não gravei nada assim para vocês assistirem sem ser presencial, né? Mas talvez eu precise gravar a regra de três simples e compostas, mas fiquem atentos, tá bom? E é isso, a gente está fechando o bimestre, está quase fechando o conteúdo, fecha semana que vem. O bimestre mesmo fecha daqui 15 dias. E aí a gente começar no segundo bimestre a parte de estatística, tá bom? No mais, então, uma boa semana para todos vocês. A gente se encontra semana que vem e quem sabe em breve, espero que não demore muito, a situação melhor, a gente possa voltar presencial. Obrigado, viu, gente? Vou parar a gravação, mas estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tchau, viu?